Olá, queridos amigos, povo amado do Senhor, estamos reunidos mais uma vez na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, consagrando o nosso tempo, consagrando o nosso coração, entregando, mas entregue verdadeiramente todo o seu dia nas mãos do Senhor, porque nós não temos o poder e a capacidade de escrever verdadeiramente um dia segundo a vontade de Deus. Mas se você coloca o seu coração e a sua vida nas mãos do Senhor, Ele então vai escrever em você e através de você a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Meus queridos, eu quero convidar você para que juntos nós continuemos estudando a Palavra de Deus, junto com o pastor Evaldo Coelho. Aqui no quadro Palavra Rema nós temos tido experiências tão tremendas com Deus. Nós já vamos para quase um ano já, ou talvez até um pouco mais, de Palavra Rema, e Deus tem trazido tantas revelações ao nosso coração. E quando Cristo é revelado a nós através da sua palavra, tudo muda, as suas atitudes mudam. Então, tira um tempinho especial, desliga o teu celular, desliga todas as coisas, dá uma descansada no ambiente e ouça a palavra de Deus aonde você está, estude junto com a gente, para que nós possamos entrar na verdade de Deus e manifestar o seu reino a tempo e a fora de tempo. Os nossos canais de comunicação estão passando para você aí na tela, o nosso e-mail devocionalintimidade@tvmca.com.br e também as páginas ali no Facebook. Você pode nos encontrar, compartilhar, interagir com a gente aqui no nosso Devocional Intimidade. Meu querido, hoje é dia de ouvir um pouco mais, mas muito mais do que ouvir, viver a Palavra de Deus. Nosso quadro Palavra Rema. Meu querido amigo pastor Evaldo, muito bom dia. Bom dia, Mônica. Que bom a gente poder dar um bom dia, né? A gente abrir o coração. E eu quero até deixar um carinho especial, pastor, hoje para o Cacá. O Cacá é a nossa pessoa, ele faz de tudo aqui dentro da TV, sabe, pastor? E ele que fez esse chazinho gostoso de erva cidreira pra gente, tá da pontinha da orelha, né, pastor? Tá muito bom. Hoje o Cacá está de parabéns. É verdade. Então, um abraço no coração aí do nosso Cacá, da nossa querida Júlia, produtora. Às vezes a gente para pensar assim, né, pastor? Porque são pequenos detalhes que começam a mostrar e talvez o senhor do outro lado vai dizer, não, isso é trabalho de produção. Não, não é, né? É o carinho realmente de pessoas que se preocupam em dar algo melhor, porque a gente está do outro lado da tela aqui, mas vivendo como família. E é isso que a palavra de Deus nos traz. Em todos os ambientes onde a gente está, a gente pode manifestar o reino de Deus nas coisas mais pequenas. Quem sabe até fazendo um chazinho para trazer um pouquinho de paz e alegria para alguém, né? A D.L. Moody, esse evangelista tão famoso, diz que as pessoas leem 2% da Bíblia. E 98% desejam ler na gente. Que a palavra de Deus pudesse estar escrita na nossa vida através de atos generosos tão maravilhosos que pudesse mostrar a presença de Deus de uma forma muito, muito especial. Aquela música que fala do... Né, no coral Eu Quero Cantar, né? Eu entendi aquela letra, Mônica. Raridade. É uma coisa assim fora do normal. Eu quando entendi, eu chorei. Diz que a sua vida é uma música cantada, é um louvor a Deus. Então, hoje o Cacá recebeu um louvor, né? Verdade. Isso é melodia da adoração aos céus. E aquela música, a Canção do Céu, para mim, foi de uma inspiração assim tão maravilhosa. E eu creio que não cabe agora aqui discorrer, mas é algo muito, muito tremendo, muito maravilhoso. E às vezes a gente prega mais com a nossa vida que com o texto bíblico, com a nossa boca, né? A nossa vida precisaria pregar mais. Verdade, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam, né, pastor? Olha só, nós estamos estudando um tema muito especial e nosso tema é a escola de Tirano. É a escola na cidade de Éfeso, uma escola de filósofos. E olha só as coisas que Deus faz. Paulo, ele foi resistido na sinagoga do Senhor, na igreja do Senhor, né?
ele foi resistido, ele pregou durante 3 meses apenas, mas uma grande porta se abriu, e isso é até uma das nossas frases do dia, desse tema que nós estamos estudando, que muitas vezes o Senhor, ele fecha uma porta para abrir outra lá na frente, para ministrar a sua verdade, para ministrar a sua palavra. Acho que nós até temos essa frase aí, se os meninos puderem colocar para a gente, porque você precisa entender esse contexto, o contexto daquilo que está acontecendo, para que você possa se mover dentro desse lugar, se mover para onde Deus está sinalizando, porque através daquela situação, do fechamento do coração daqueles que estavam na sinagoga para Paulo, Deus levou ele para um lugar muito maior, onde o entendimento das pessoas que foram colocadas para serem ministradas por ele foi muito maior, e muitas igrejas foram abertas, muitas pessoas foram alcançadas. E às vezes a gente fica ali batendo na tecla, mas Deus, eu quero, tem que ser desse jeito, tem que ser assim. E às vezes Deus não quer, Deus tem algo maior. E ficou muito claro aqui nesse evento da vida de Paulo, né? Se as portas de Deus se fecharem, pode ser permissão dele para que se abram novas portas. E foi o que aconteceu na vida de Paulo. Através de Paulo, Deus foi levantando vários outros profetas. O texto base, se você quiser anotar, é Atos capítulo 19, versículos 8 e 9. Leia o 10, leia um pouquinho mais para frente também, que vai contextualizar e você vai aprender muito. Nós falamos sobre Paulo, falamos sobre Priscila e Áquila. E nós temos alguém muito especial que foi levantado na igreja de Éfeso, e também um pastor de Éfeso, que foi Timóteo, né, pastor? E a gente tem algumas informações a respeito de Timóteo. O nome Timóteo quer dizer honra a Deus. Ele nasceu em 17 depois de Cristo, foi consagrado por Paulo em 65 depois de Cristo, ou seja, ele estava com 48 anos, e ele morreu em 80 depois de Cristo, pastoreando Éfeso. Que tremendo, ele morreu fazendo a obra, né? Morreu em serviço. Ô, Mônica, veja que coisa linda. Por que aconteceu isso? Por que Paulo está lá? Eu quero trazer um paninho de fundo, para que a gente possa entender. Paulo, no ano 61, ele estava lá em Jerusalém. Jerusalém vai ser destruída no ano 70. O ninho de profeta, ele ia ser incendiado. E as pessoas teriam que ser jogadas no mundo inteiro. E Paulo apela para César, né? O governador Festo estava com o rei Agripa II, que era um bisneto de Herodes o Grande. E aí ele disse: Paulo, o que você tem a dizer? Ele disse: o que eu tenho a dizer é o seguinte: o seu avô matou a sua avó, o seu bisavô matou a sua bisavó, matou os seus avós e matou Tiago. O seu tio foi comido de bicho e tal, e agora vocês conhecem a história há 100 e poucos anos, e agora você está me julgando, e você não acha lugar de conversão, lugar de arrependimento. E Agripa e Berenice diz assim: Agripa II, por pouco eu não me convenço, o que você fala me traz um sentimento de que eu devia aceitar esse Jesus que você prega, mas algo me impede, né? O meu título me impede, a minha soberba me impede. Então ele é mandado para Roma para poder fazer obra. Neste cenário especial de Éfeso, eles estão ali porque o ninho dos profetas vai ser destruído. E eles já estão fazendo o ninho em outro lugar. Muitas vezes a gente é apertado num local porque Deus quer levar a gente para outro lugar. A perseguição só acontece porque Deus está trabalhando na sua vontade. Muitas vezes é coisa permissiva da parte de Deus. E Paulo está ali trabalhando, e ele consagra Timóteo com 48 anos de idade, no ano 65, para pastorear essa igreja exigente que teve Áquila e Priscila, que teve Paulo como pastor. E a Bíblia diz que Paulo disse: ninguém rejeite a tua mocidade, quando ele escreve uma carta pastoral para Timóteo. E eu pensei assim no primeiro momento, Mônica, que ele podia ser um jovem de 25, de 30 anos. Não, ele tinha 48 anos, ele era novo de ministério. E uma das características de Timóteo, que eu quero salientar, o Timóteo não era aquela pessoa que tinha uma personalidade forte. Ele deixou a igreja balançar muito. A epístola pastoral teve muita correção à igreja. A primeira carta de São Paulo
ao Timóteo, a segunda, está regulamentando a igreja está com problema. A igreja que está com problema de 1ª e de 2ª Timóteo é a igreja de Éfeso. Diferente de Tito. Tito estava na Grécia, na ilha de Creta, e ele lá tinha uma igreja enxuta. As cartas para Tito não repreendiam, não eram cartas tão doutrinárias, porque Tito tinha uma característica de levar a igreja numa boa. E a ilha de Creta era uma cidade muito importante, um lugar muito grande, de uma renda per capita muito maravilhosa, mas eles eram mentirosos, muito mentirosos. E esse pastor conseguiu fazer com que essa igreja na ilha de Creta fosse uma igreja abençoada, enquanto que Timóteo, na igreja de Éfeso, estava tendo várias dificuldades, ao ponto de que as pessoas tinham comichão no ouvido, as pessoas queriam ouvir outras pessoas também, porque ele não conseguia segurar as pessoas como precisava. A escola de Tirano tinha trazido uma base muito forte, e agora o pastor mais novo não estava dando não estava trazendo a mesma informação, talvez não tivesse com a mesma graça que eles precisavam, por isso eles tinham comichão no ouvido, por isso eles queriam sair. Hoje a gente prega muito sobre a comichão nos ouvidos, né, que está escrito na carta de Timóteo, é porque o povo estava já assim um pouco descontente, porque foi um povo muito bem treinado. Imagine ser o sucessor de Paulo, imagine ser o sucessor de Moisés, imagine ser o sucessor de pessoas assim tão importantes. Os pregadores como Billy Graham e outros, que foram grandes pregadores do Evangelho, quando saíram da igreja, fatalmente houve comparações. Quando você assume uma igreja que é muito bem pastoreada, fatalmente as considerações vão vir. E o que estava acontecendo aqui com Timóteo, que o povo estava com comichão nos ouvidos, desejando ver alguma coisa um pouco mais além. A escola de Tirano tinha dado uma preparação tremenda, e agora Timóteo começa a ter dificuldades no seu pastoreio, porque talvez não tivesse toda aquela capacidade que precisaria para estar pastoreando essa igreja. João estava nessa igreja e também teve dificuldade. Então você veja que são assuntos assim muito, muito importantes. E nesse local eles ganharam também o Filemão. Né? Os grandes nomes da história passaram pela escola de Tirano, passaram pela cidade de Éfeso, essa cidade que hoje, como eu falei no segundo programa, é Selçuk da Turquia, não tem mais traços do Evangelho, o Evangelho lá não é pregado, o índice do Evangelho lá é muito pequeno, lá na Turquia, hoje domina lá os muçulmanos, e veja bem, uma igreja que tinha toda essa base, uma igreja que tinha todo esse pessoal, eu até tenho desejo de fazer uma viagem nessa cidade para conhecer como está. E sabe o que me vem ao coração? Mas eu só vou falar no próximo bloco, pastor, porque a gente mergulhou tanto no assunto que eu nem percebi que já está mandando a gente encerrar. Então a gente volta no próximo bloco. A gente volta no próximo bloco falando acerca disso. Não sai daí, gente, que tem uma revelação bem tremenda aí. Não sai daí. 30 segundinhos e a gente já volta. Quiet my soul. Redemption's hill, where your blood was spilled.